A Moody's baixou o rating da dívida de longo prazo da Grécia em 3 níveis. A dívida grega está agora ao nível de incumprimento, tendo descido de CAA1 para CA. A decisão da Agência de Notação Financeira surge dias depois do Eurogrupo ter aprovado o novo plano de resgate da Grécia. A Moody's baseia-se na perspectiva de que os credores privados terão de assumir perdas. É convidado desta tarde informativa Pedro Ortigão Correia, economista. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Boa tarde. Pedro, perante todas estas notícias, deste bloco de economia que acabamos aqui de ver, vamos começar pela Cimeira e pelos resultados que esta Cimeira pode de facto ter e que condições são estas de que Portugal poderá ter vantagem? Eu acho que aqui nesta Cimeira foi conseguido um ponto muito importante, pelo menos houve já uma decisão, que era aquilo que os mercados pediam há algum tempo. A Europa estava perante uma situação em que ou dava um passo para a frente em relação ao federalismo e assumia estes compromissos financeiros da Europa como um todo, ou dava um passo atrás e regressávamos àquilo que tínhamos antigamente. Não se podia manter nesta situação de total indecisão. E os mercados acabaram por forçar uma decisão política que tinha que ocorrer, que era obrigar a Europa a tomar medidas financeiramente mais acertadas para tomar conta destes países que, pela boa vontade, não foram capazes de cumprir como os restantes países europeus. E, portanto, esta decisão que foi tomada agora na Cimeira Europeia ajudou, pôs aqui um pause na situação, não resolveu, foi o problema todo que existia na Grécia. Ou seja, vai-se pagar juros mais baixos, e isto para a Grécia é muito mais importante, e aplica-se a Portugal e Irlanda, portanto passamos para os 3,5. No entanto, em termos de prazo, também alongamos o prazo, o que faz com que o valor atualizado da dívida reduza mais ou menos a cerca de 20%. E, portanto, isto acalma os mercados, mas não dá uma solução total. Tivemos recentemente as provas de stress da banca, 2 ou 3 horas que estivemos todos muito, eu diria, passa a expressão, satisfeitos, e de repente chega a Moody's e prega de novo uma partida. No entanto, temos o Ministro das Finanças a dizer que o setor financeiro está mais sólido, ainda o disse esta manhã. É verdade, enfim, compete a ele também fazer esses comentários. Seria difícil esperar um comentário diferente por parte da pessoa. Agora, é importante, o setor financeiro, por definição, é um setor extremamente frágil. Porquê? Porque a banca, como setor financeiro, é aquele em que o rácio dos capitais próprios é dos mais pequeninos. E, portanto, a banca está constantemente dependente de financiamento. Quando esse financiamento deixa de existir, ou por simplesmente aumenta em termos de preço, a banca fica numa situação complicada. E essa é a situação em que nos encontramos atualmente. Os mercados internacionais estão fechados para a Banca Nacional há mais de um ano e, portanto, a única forma que a banca tem de se financiar é recorrer ao Banco Central Europeu ou aos fundos especiais que eles nos cedem e, como garantia de obrigações que eles tenham em balanço de dívida pública e de outro tipo de dívidas, requerem esse mesmo financiamento. E, portanto, neste momento a banca está assegurada por esse mesmo financiamento do Banco Central Europeu. À parte disso, neste Fundo Europeu para Portugal, foi criado um facility de cerca de 12 mil milhões de euros que a banca pode utilizar para se financiar ao mercado com garantia do Estado. E, portanto, a banca está segura dentro destes parâmetros. No entanto, a situação da banca vai sempre depender da conjuntura macroeconómica. E esta situação na Grécia tem um impacto a nível da Banca Nacional, reduzido, mas importante, porque o incumprimento em relação à dívida grega pode afetar automaticamente o balanço de todos aqueles bancos que detêm dívida grega em seu balanço. Era expectável, então, que a Moody's fizesse este novo, descesse outra vez a Grécia no rating? As agências de rating estão a cumprir o seu papel. Mal ou bem estão a cumprir na mesma proporção que cumpriram quando atribuíram a todos os países europeus exatamente o mesmo nível de risco que tinha a Alemanha. E veio-se a perceber mais tarde que, de facto, eles exageraram nessa opção. O mesmo está-se a passar agora. Eles, de facto, estão a ser mais exigentes em relação aos ratings, mas, no fundo, as razões estão lá. A Grécia, já todos sabemos, enfim, em conversas não públicas, de que é inevitável que haja um corte na Grécia, porque o nível daquela dívida é totalmente insuportável e, mais cedo ou mais tarde, vai ter que haver uma reestruturação daquela dívida na ordem dos 30%. O que este rating vem refletir é exatamente isso. Está a 1 grau do incumprimento. E por isso é que, quando nós olhamos para o mercado secundário, as taxas praticadas na dívida grega são na ordem dos 40% ao ano de retorno. Ora, se é 40% ao ano é porque o mercado já está a assumir que a Grécia, do dinheiro que está em circulação, não o vai devolver na totalidade. E, portanto, é a sabedoria dos mercados a forçar aquilo que depois as agências de mercado acabaram por vir
a confirmar. Outra questão, e antes de passarmos para um cenário que penso para vocês, economistas, seria dramático, era falar da questão das dívidas do Estado. Ainda agora ouvimos banqueiros e ouvimos o Carlos Santos Pereira, o presidente do BCP, aliás, Canto Ferreira, a dizer que se o Estado pagasse é que era bom. Isto, a crise não seria falada da maneira como está a ser falada. Para cá em casa, percebam de facto a que se referia Carlos Santos Ferreira. O Estado contraiu, a banca emprestou dinheiro ao Estado, é isto. A banca emprestou dinheiro ao Estado, mas o mais extraordinário é que o Estado, para poder pagar o dinheiro que deve, tem que o ir buscar. Aonde? O Estado, exatamente, essa é que é a questão. Os mercados para o Estado português já estão fechados há algum tempo e, portanto, o mercado, neste momento, Portugal vai buscar dinheiro a este fundo de resgate que foi com quem se negociou este montante de cerca de 90 mil milhões de euros. É com esse dinheiro que o Estado tem que pagar as suas obrigações. Ora, a dívida, há dois problemas grandes em relação à dívida. Uma coisa é o déficit acumulado anualmente, que é a diferença entre aquilo que nós recebemos e aquilo que nós gastamos como Estado, e depois outra coisa é a dívida que vai acumulando, que é o resultado de um déficit que vai acrescentando aos bocadinhos de ano para ano. Ora, o montante acumulado da dívida do Estado é absolutamente extraordinário, é gigantesco. Para dar uma ordem de grandeza, por exemplo, no caso do setor da Justiça, o orçamento para a Justiça por ano é cerca de 1 mil milhões de euros de orçamento para a Justiça. A dívida da Justiça é 2 vezes isso. Ou seja, aquilo que o Estado deve só nesse setor é 2 vezes superior à sua dotação orçamental. E para poder pagar esse dinheiro, o Estado tem que ir buscar a algum lado. Para ir buscar a algum lado, os mercados estão fechados porque não emprestam diretamente, portanto tem que ir ao Fundo Europeu. É óbvio que esse é um desejo extraordinário do Dr. Santos Ferreira, mas era preciso que o mercado nos emprestasse esse dinheiro para o Estado poder pagar. Pedro, já continuamos a nossa conversa. Falemos agora da situação nos Estados Unidos, onde ainda não existe um acordo entre republicanos e democratas para aumentar o teto da dívida americana. Em todo o mundo, os mercados estão a reagir mal à possibilidade de incumprimento por parte dos Estados Unidos. A falta de acordo político nos Estados Unidos para aumentar o teto da dívida soberana está a assustar os mercados. A semana começou com quedas nas bolsas em todo o mundo. De visita à Ásia, Hillary Clinton ainda tentou acalmar os ânimos. I'm confident that Congress will do the right thing and secure a deal on the debt ceiling and work with President Obama to take the steps necessary to improve our long-term fiscal outlook. As palavras não convenceram. O desentendimento entre republicanos e democratas passa pelo pagamento da dívida a curto prazo. O secretário do Tesouro americano não esconde as dificuldades no diálogo político a uma semana do país poder entrar em incumprimento. And you want to take this out of politics. You don't want politics messing around with America's credit. Might be too late on that. Well, I think already is messing around with. They have taken it a little too far, frankly. A onda de insegurança com o problema americano chegou à Europa. Continua a não haver acordo no Congresso e até 2 de agosto a questão terá de estar resolvida, senão o país entra em incumprimento, e também o facto de a Moody's ter cortado em mais 3 níveis o rating soberano da Grécia está a afetar hoje as bolsas europeias. O pessimismo repetiu-se na abertura das bolsas americanas. A dívida dos Estados Unidos está à beira de atingir os 15 bilhões de dólares. Retomamos aqui a conversa com o nosso convidado esta tarde informativa. Pedro, esta é uma situação dramática, mas também pouco expectável que aconteça. Acha que Obama vai conseguir dar a volta a este cenário e evitar, de facto, a catástrofe mundial? Vai ter que haver aqui um acordo no Congresso. É inevitável que republicanos e democratas entrem em acordo em relação a isto, porque estamos a falar da solvabilidade de todo o sistema. A dívida americana, e nós vimos há bocadinho na peça, é qualquer coisa como 15 trilhões à americana, ou 15 mil milhões, comparado com a dívida portuguesa, é uma coisa mínima. A dívida americana representa cerca de 30% da dívida total do mundo. Ora, nós acharmos que 30% da dívida total do mundo vai entrar em cumprimento, então era o colapso total do sistema financeiro, que é isto que ninguém sequer imaginaria. Está aqui em causa, neste momento, uma questão... Este impasse acha que pode
pode de facto prejudicar os mercados? O impasse, os mercados são feitos de decisões, de expectativas diferentes em relação aos mesmos resultados. E é isso que depois leva à formação de um preço. O que é extraordinário nesta situação que nós estamos a viver, e o mesmo acontece na Europa, é os mercados como um todo forçarem os políticos a tomar uma decisão. Porque, no fundo, isto é uma decisão política, não é uma decisão económica. Não há um acordo em relação ao teto de dívida máxima nos Estados Unidos. E a sabedoria das massas a forçar os políticos a tomarem a decisão acertada. O que é que acontece? Até que ponto é que este impasse pode, de facto, em que medida este impasse ou esta situação nos Estados Unidos, enquanto o maior mercado do mundo, não é? Pode, de facto, afetar-nos a nós aqui na Europa e, designadamente, Portugal? Pode, vamos lá ver. A partir do momento em que existe um incumprimento num país como este, que é algo que eu vejo como uma probabilidade reduzidíssima, todo o mercado vai ser impactado. Porque quando nós olhamos para a teia de relações entre detentores de dívida, de ativos financeiros no mundo inteiro, aquilo que nós temos comparado com o que existia há 20 anos é absolutamente extraordinário. É uma teia gigante de relações entre bancos, entre detentores de ativos, entre quem tem poupanças, quem as aplica, é absolutamente gigantesca. E o toque numa peça de um lado faz cair uma peça do outro lado do mundo. Quando esta peça não é uma peça, mas é um tijolo que cai em cima da mesa, então o impacto é absolutamente astronómico e os governantes dos Estados Unidos têm a perfeita consciência disso. Portanto, eu acredito que se vai encontrar uma solução muito rapidamente. Muito mais agora com este alerta do FMI para o grave choque se Washington não aumentar, de facto, os limites do endividamento, não é, Pedro? Exatamente. Aqui esta situação vai ser seguramente resolvida. Muito obrigada por ter estado connosco aqui nesta tarde informativa.